No vídeo de hoje eu vou te mostrar quais serão os fundos imobiliários que eu pretendo comprar agora no mês de agosto de 2021 e vou te mostrar aí tanto os fundos imobiliários de papel quanto os fundos imobiliários de tijolo aí que estão na alça da minha mira para que eu possa fortalecer minha renda passiva agora no mês de agosto de 2021, tá? Então já vem comigo, deixa o seu like é muito importante para mim e também comenta se você já é um investidor de fundo imobiliário e se você prefere fundo imobiliário de papel, fundo imobiliário de tijolo. Eu confesso que eu tenho uma queda um pouco maior para fundos imobiliários de papel, né? Já disse isso lá no meu Instagram, que caso você ainda não me siga, segue lá que é @scostarafael, tá? Lembrando que nada do que eu vou falar aqui é uma recomendação de compra nem de venda, é apenas para te mostrar o que eu, Rafael, pretendo comprar no mês de agosto, tá? O primeiro é o TRX-F11 da gestora TRX, tá? A gente está falando aqui de 44 imóveis localizados em 11 estados diferentes. E aí você pode perguntar, Rafael, mas que tipo de imóveis, né? E basicamente são imóveis que a gente chama de renda urbana, né? São aqueles imóveis que estão nas cidades e, nesse caso, alugados para grandes empresas como Açaí, Pão de Açúcar, Sodimac, Extra e outras, né? Então a gente está falando aqui, na realidade, de um spin-off que aconteceu do Grupo Pão de Açúcar, né? Ele vendeu grande parte dos seus imóveis para essa gestora, né? Para esse fundo imobiliário, na realidade. E aí agora, né, eles têm ali toda essa questão de imóveis, 44 imóveis no Brasil inteiro, pagando um belo rendimento, como você vai ver agora. Tá? O valor patrimonial desse fundo está em R$ 106,31 e atualmente, quando estou gravando esse vídeo, ele está negociando a R$ 103, o que é 3,1% abaixo do valor patrimonial e nos últimos 12 meses, né, eu consideraria que esse fundo está estável, né? Ele teve uma pequena desvalorização de 1,68%, mas nada muito relevante. O que me atrai nesse fundo é a sua vacância, né, que não existe, né? Ou seja, é um fundo imobiliário de tijolo sem vacância e 100% dos seus contratos são atípicos, né? Ou seja, tem uma garantia maior para nós que estamos recebendo esses aluguéis. Tá? Os rendimentos nos últimos 12 meses foi de R$ 7,75, que dá um dividend yield de 7,5%. Na minha visão, um belo yield, principalmente para um fundo imobiliário de tijolo. Tá? A gestora cobra 1% ao ano de administração e também tem uma taxa de performance de 20% do QICD IPCA, mais 6%, mas na minha visão é um belo fundo imobiliário para você ter na sua carteira. Tá? O próximo é o XPIN11, né? A gestora é a própria XP, e a gente está falando aqui de 6 imóveis diferentes localizados em Atibaia, Jundiaí e Extrema. Então veja aí que são locais onde, logisticamente falando, é muito interessante, né? Próximo a grandes centros, próximo aí a lugares que têm vantagens tributárias, né? Como é o caso de Extrema. Tá? Então são galpões industriais alugados para grandes inquilinos também, né? Polishop, Natural One, Centauro e várias outras grandes empresas. Tá? Vem sofrendo muito nas últimas semanas, tá? Por conta de uma vacância, né, que bateu aí 11,3%, mas não vejo como algo preocupante, mesmo porque esse setor de galpão logístico está muito aquecido. Eu acredito que em breve a XP vai conseguir aí, colocar novos inquilinos aí e dessa forma cobrir essa vacância. Tá? O valor patrimonial do XPIN11 está em R$ 110,95 e o preço atual está em R$ 100,30, ou seja, quase 10% abaixo do valor patrimonial. Então é muito raro isso acontecer, principalmente em galpões logísticos, né, que é o caso. Então, por isso que eu acredito que seja uma grande oportunidade, mesmo porque ele se desvalorizou quase 13% nos últimos 12 meses, aí, mostrando aí que faz muito sentido, na minha visão, comprar XPIN11 nesse momento. Tá? Apesar de todas essas dificuldades, vem pagando bons rendimentos, tá? R$ 7,48 por cota, né? Anualmente falando, obviamente, e o que isso dá um dividend yield de 7,45%. Então veja aí que também está em linha com o TRX-F11, só que ainda tem aqui mais uma pequena vantagem, né? Você tem um desconto maior sobre o valor patrimonial e tem a vacância, né? Ou seja, quando essa vacância for reposta, né? Ou seja, esses imóveis vazios tiverem novos inquilinos, esse valor do rendimento pode inclusive aumentar. Tá? A gestora, que é a XP, cobra 0,75% ao ano para gerir esse fundo imobiliário e não existe taxa de performance.
Tá? O próximo é o HCTR11, a gestora Hectare, né? Uma das mais conhecidas do Brasil aí quando se fala em CRIs High Yield, né? E não seria diferente na HCTR11. A gente tem bastante ali, existe uma diversificação, mas a gente tem bastante ali dentro de CRIs de multipropriedade ou loteamento, né? Que são duas tipos de imóveis, né, que tem pouco financiamento no Brasil. Isso faz com que grande parte deles sejam financiados através de CRIs, e isso faz também que haja um maior yield, ou seja, um maior retorno para aqueles que compram esse tipo de CRI, e a Hectare é especialista em fazer esse tipo de aquisição. Tá? O valor patrimonial do HCTR11 está em R$ 116,57 e o preço atual dele é de R$ 133,95, que é um alerta, né? Negocia aí a 14,9% acima do valor patrimonial. Mas isso tem um motivo, né? Nos últimos 12 meses valorizou 11,3% e está pagando um dividend yield de absurdos 18,46%, né? Ou seja, para uma cota de R$ 134 ali, recebeu nos últimos 12 meses R$ 24,72 e nesse momento o HCTR está passando por uma emissão e é por isso que o preço caiu bastante, né? O HCTR já foi negociado aí a 140, 150 até 160 reais. Nesse momento você consegue comprar ele aí na faixa dos 133, 134 reais. Tá? Inclusive, como eu disse, está passando por emissão. Eu já fiz um vídeo sobre essa emissão, tá aqui para você, caso você queira ver. Tá? A taxa da gestora, que é a Hectare, tem uma administração aí de 1,2% ao ano e a performance é de 10% do QCD, 100% CDI, né? Ele é um pouco mais salgado, né? Porque o CDI é sempre salgado, principalmente para o HCTR, né? Que é um fundo imobiliário aí mais high yield, mas em vez de ser 20% como é de praxe do mercado, é 10%. Então uma coisa compensa a outra e eu vejo o Hectare aí como uma ótima oportunidade, principalmente por conta das quedas de preço atual. E falando em queda de preço, não tem como não falar do Iridium, né, o IRDM11, que também tem aí toda essa expertise, né, em CRIs, e aí falando no RDM, ele não é tão high yield assim, ele tem uma diversificação muito maior, né, tem high yield, tem high grade, e dessa maneira eles conseguem trazer um ótimo retorno para os seus cotistas, né, se tornando aí para mim um dos melhores fundos imobiliários do Brasil. Tá? E por que os preços estão caindo, né, Rafael? Estou preocupado porque o IRDM11 só cai, o que está acontecendo? Está acontecendo que está tendo uma emissão nesse momento. Vou deixar aqui para você esse vídeo onde eu falo sobre essa emissão, tá? Mas isso faz com que o IRDM venha sofrendo uma pressão vendedora, mas tudo dentro da normalidade, né? A renda variável varia, você tem que estar preparado para isso. Tá? O valor patrimonial do RDM11 é de R$ 97,26 e perante o seu preço atual de R$ 117, né? Entre 117 e 118, você tem um prêmio de 20,8% sobre o valor patrimonial. É algo que incomoda algumas pessoas, mas eu fiz até uma entrevista com o próprio Rafael Salegato, que é o gestor desse fundo, e ele respondeu que qualidade custa um pouco mais caro mesmo, e eu até concordo com ele. Se você quer ver essa entrevista, eu vou deixar esse vídeo aqui para você. Tá? Nos últimos 12 meses, se valorizou 13,7%, né? E está pagando nesse momento um yield de 12,24%, que são R$ 14,38 pagos nos últimos 12 meses. Tá? As taxas da Iridium é de 1% ao ano para a gestão do RDM11 e não existe taxa de performance. Então, recapitulando tudo que a gente falou aqui, eu falei de 4 fundos imobiliários. O primeiro é o XPIN11, ele é muito barato para se ignorar, né? É muito difícil ter desconto sobre o valor patrimonial em galpões logísticos, então no XPIN11 você tem isso agora. TRXF11 são, para mim, ali um monte de contrato atípico, né? Tem uma série de polêmicas, de alavancagem envolvidas nesse fundo, mas eu não vejo isso como grande problema, tá? Então, vejo aí como uma oportunidade por conta dos seus contratos atípicos. Isso dá muita tranquilidade para nós investidores. O HCTR11, né, é um dos melhores fundos imobiliários de high yield do Brasil e tem um desconto muito raro que está acontecendo por conta dessa emissão, né? Normalmente ele gira entre 140, 150, 160. Você pode comprar agora na casa dos 130. Tá? E o Iridium também é um desconto raro por conta da emissão, né? Uma diversificação muito boa, comprando aí um dos melhores fundos imobiliários do Brasil com um belo desconto, né? Girando aí na faixa dos R$ 118, sendo que o Iridium sempre negocia a 130, 140, até mesmo R$ 150. Tá bom? Deixa para mim aqui nos comentários se você é cotista de um desses 4 fundos,
tá? Não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que pode gostar, né, desse conteúdo, que esteja pensando em começar a investir em fundo imobiliário ou não sabe muito bem qual estudar, né, qual que pode ser uma boa oportunidade do momento. Esse vídeo pode ajudar, tá? Não esquece de deixar seu like, porque o seu like é muito importante para mim, isso mostra para o YouTube que esse é um vídeo relevante, tá? Caso você ainda não seja inscrito, se inscreva e ative a notificação, porque tem vídeo novo toda terça, quinta e domingo, às 18 horas. Um forte abraço e até a próxima!